Meu, aí você tá dormindo assim, aí você pega tal, aí você abre o olho, você vê tudo na sua volta assim, você tenta se mexer e não consegue, velho. Aí você fala, eita caraca, velho, agora o bicho pegou. Você já teve isso daí? Paralisia do sono, não sei o que, não sei o que lá. Você tenta levantar e não consegue, ou então você acorda, vê seu corpo, ou então vê seus pés, ou vê um negócio muito louco. Já aconteceu isso com você? Isso acontece com muita gente mesmo, isso é uma coisa praticamente normal. E há explicações, estudos e uma coisa muito interessante de uma realidade que a gente acaba não partilhando no dia a dia, mas todos nós temos essa capacidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Salve, salve rapaziada, muitos bem-vindos mais uma vez para o canal, ao canal. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, o da Roceira, eu mesmo, nós, certo? E hoje eu vim trazer para vocês um tema, mas é para apresentar um livro muito importante, muito interessante mesmo. É uma história interessantíssima que pode ser praticamente uma ponte, um primeiro passo para a ideia e tudo mais de quem for ler, se você não está muito familiarizado com isso. Primeiro de tudo, absorva uma história e depois vai ver o que as pessoas têm a falar, o que os estudiosos do tema têm a falar sobre isso. Procurando a verdade? Não, por favor. Adicione os quebra-cabeças e tome, amplie a sua verdade, o seu campo de visão e diga para você mesmo o que é real e o que não é real com base em fatos, em pensamento, em reflexão. Por favor, não seja preguiçoso nessa área que a vida só vai ficando preguiçosa com você também. Então eu vim trazer este livro aqui, ó, Uma Vida entre o Céu e a Terra, Aprendizado de um Médico. É psicografado pelo Wagner Marino de Abreu, certo? E ele conta a história do espírito Luiz Gustavo. Ele era um paulista que morava na cidade de São Paulo, tinha uns 25 anos na época. O livro acaba não citando em que ano foi isso, mas era um tempo bem atrás, vamos dizer assim. Mas é muito interessante que ele vai falando sobre a jornada dele na projeção astral, de início, né? Aquela coisa de você ir dormir e se ver fora do corpo, ou se ver em sonhos lúcidos, vamos dizer assim. Aquele sonho que você praticamente começa a controlar e ele é simplesmente muito real. Tudo isso acontece comigo, acontece com você, já aconteceu com muita gente. Eu quero muito saber o relato de vocês sobre isso, porque é muito interessante mesmo. A gente tem grandes estudiosos desse tema, como Valdo Vieira, como Wagner Borges. Aconselho muito vocês procurar livros deles, que eu vou trazer aqui também alguns livros. Tem livros que eu quero ler, tem livros que eu escutei, mas eu quero ler ele físico de novo, com uma outra cabeça, com mais coisas. Então vai ser praticamente relay, vou trazer para vocês. E aqui o Luiz Gustavo conta toda a jornada dele nesse processo de aprender essa coisa de você ir dormir, de você se projetar fora do corpo. Tudo isso muito por cima explicando. No momento que a gente vai dormir, a gente baixa a nossa frequência, ou melhor, a gente muda a nossa frequência do cérebro, vibração do nosso cérebro. Ele passa a vibrar em outra faixa de onda, tem as tetas, gamas, beta, e numa dessas frequências a gente se coloca num processo onde a gente entra num estado de relaxamento que permite praticamente o nosso corpo espiritual se desconectar, é meio que separar, mas é se descolar do nosso corpo material de carne, certo? E a partir desse momento a gente se encontra no plano espiritual, numa outra frequência de onda, que na verdade ele pode ser tanto para baixo quanto para cima, vai depender muito do seu estado de espírito ali, em que frequência você tá vibrando. Você tá com aquela carga negativa, cheio dos problemas, ou você tá mais sereno, mais, sabe, grato, feliz. Tudo isso vai te conectar com um lugar ou com outro. Você vai se ver num lugar ou em outro, vai ter um sonho ou um pesadelo, vamos dizer assim. E tudo isso é muito louco porque é um trabalho, é um exercício, é quase que eles citam, não aqui, mas por exemplo, o Valdo Vieira, o Wagner Borges, eles falam sobre o projetor astral, ou seja, é quase um atleta, vamos dizer assim, porque você precisa se dedicar mesmo a coisas que você precisa fazer no sentido de cuidar do seu corpo, manter sua vibração, sabe? Todas essas coisas para que você se neutralize, para que você se purifique e consiga fazer isso conscientemente, porque tudo isso é feito praticamente todas as noites por todos nós inconsciente, e tem um trabalho de rememoração que não é nada simples, é um exercício de você levantar da cama e falar, pera, que eu sonhei, que eu tava sonhando, principalmente a hora que você levanta, que tudo tá muito recente, mas você entende, uma vez que a gente
gente se desconecta desse robô, existe o cordão de prata, então estamos conectados porque estamos vivendo uma jornada aqui material nessa existência, tá? Se você não está familiarizado com esse assunto, não negue, pelo amor de Deus, o Da Roceira não é muito louco, um pouco, mas busque informação, mergulhe nessa jornada de coração aberto para entender o que as pessoas falam sobre isso. Entenda, histerias coletivas, a gente vê sobre vários os temas e várias pessoas jogam na latrina certas questões simplesmente para não encarar uma realidade diferente, descredibilizam certas coisas porque é muito mais fácil negar, proibir, brigar com esse tipo de coisa do que realmente se aprofundar e saber o que rola. Então é muito interessante sobre a rememoração, que é um processo muito difícil. Entenda, a gente é limitado pelo nosso cérebro na ideia de que nós não somos essa máquina de processamento, ela é quase que uma leitura do que realmente somos. Então o que somos vem, tenta se traduzir dentro dessa maquininha aqui e aí a gente traz para nossa realidade aqui. E a partir do momento que você está desconectado dessa parte material, tudo se expande, os sentimentos afloram, tudo fica incrível e possível num mundo que talvez a gente tenha esquecido por um momento para viver uma experiência, mas é interessante a conexão disso e a perspectiva sobre a morte, sobre a vida e sobre a morte. É muito louco como isso expande a sua cabeça, mas você só vai conseguir entrar nesse assunto por você mesmo, por uma busca sua, por pegar as suas próprias experiências, pegar novas informações, confrontá-las e chegar em ideias para você que vão te fortalecer e você começa a sentir a necessidade de se desconectar da ideia da massa e principalmente começar a traçar o seu próprio caminho do conhecimento e juntar as ideias, absorver ideias e abrir a mente para que pessoas estão falando que ontem parecia loucura, hoje começa a fazer um sentido grande, Então, pessoal, essa jornada é muito louca. Ele conta esse processo dele, é um espírito contando através de um médium, e ele conta esse processo dele antes de desencarnar, e aí quando ele desencarnou, e os benefícios que trouxe para ele, entendimento, ter estudado isso, ter se dedicado um pouco da vida, ele tinha uma vida normal, ter dedicado as suas noites, vamos dizer assim, ao desenvolvimento desse tema, porque toda a passagem, a transição para voltar a uma outra realidade foi muito mais tranquilo e foi de extrema importância e proveitoso. Então que você pegue isso para você e que você absorva esse livro também. Aqui na descrição do vídeo tá o link da Amazon, você pode conseguir esse livro por lá. Também tem o Apoia-se, ajuda o canal. Eu espero que você entre nessa jornada por você, pelo seu conhecimento, pelas suas experiências, pela expansão da sua própria consciência. Eu tô vindo aqui te oferecer uma oportunidade, uma semente, demorou? Você não precisa acatar, não precisa acreditar em mim, pode trocar de vídeo, pode ouvir eu falando outra coisa, tudo bem, abre a sua mente e no momento certo, lembra que eu falei, lembra que se fala e se abra pra informação, se abra pro aprender, pro entender. Demorou, rapaziada? Muito obrigado. Da Roceira is out of the house right now. Thank you, é nóis, valeu.